Olá, amigos! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui, professor Conrad. E hoje vamos falar mais um pouco sobre o coronavírus. E hoje, em especial, eu quero te falar algumas coisas que não existem em nenhum lugar, que não existe em livro e que eu estou vivenciando e eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Assim que rodar a vinheta. Bom, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar que o coronavírus recebeu já um nome oficial dado pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, e este nome é, compartilho aqui os slides com vocês, não mais o 2019-N-CoV, mas sim Covid-2019. Esse nome foi escolhido porque é um nome simples, fácil de ser lido em todas as línguas e não faz referência a nenhuma nação, nenhum continente, em especial a China, né, que é a preocupação quando eles atribuem nomes. Não fazer referência ao país de origem, de onde se originou ou qualquer associação com a cultura. Bom, em especial, eu gostaria de mostrar aos senhores o seguinte. Temos aqui a nossa famosa tabela, né, com os períodos desde o dia 22 até... Eu coloquei aqui uma prévia do dia de hoje. Estou gravando este vídeo dia 16 de fevereiro de 2020, às 18 horas e 12 minutos nesse exato instante. E esses dados ainda não são os finais, né? Eu já disse várias vezes em vários outros vídeos que os dados só saem mais tarde, mas eu resolvi colocar essa prévia já para a gente fazer um ajuste aí do nosso modelo. Mas na hora que eu estava fazendo a atualização das tabelas, eu percebi o seguinte, uma coisa muito interessante, eu diria, e não sei até que ponto preocupante. Eu não sei exatamente como que eles, lá na China, né, como que eles estão fazendo a coleta dos dados. Mas o que eu observei, essencialmente, foi o seguinte. Até, basicamente, esta data aqui, ou seja, até o dia 14 de fevereiro, o sistema pelo qual eu estava pegando as informações estava atualizado. Porém, eles fizeram várias modificações, eles criaram vários arquivos com banco de dados com as informações de casos confirmados, mortes e recuperações. E essencialmente o que eu notei foi que haviam divergências entre o banco de dados originalmente apresentado, que é exatamente esse banco que a gente estava usando para trabalhar, para fazer toda a parte de modelagem, e um outro banco de dados em paralelo dentro do mesmo site. Tá? É o mesmo site que está armazenando essas informações e os dados divergiam. Em especial, houve até uma data que acho que, se eu não me engano, no dia 8, esta informação aqui do dia 8 estava diferente da informação que está agora. Quer dizer, isso mostra para a gente que certamente houve algum erro no cadastramento, em especial a essa data, porque o mesmo sistema tinha uma informação que já era em torno de 37 mil e depois mudou para 34 mil. Então, ok, isso daí pode ter sido um engano, ok, tudo bem. Só que na hora que você pega o outro sistema, o sistema paralelo, que tem as atualizações até a data de hoje, esse sistema, em relação tanto aos casos confirmados, quanto número de mortes, quanto número de recuperados, apresenta divergências. É bem verdade que essas divergências não são gritantes, vamos dizer assim. Mas existem divergências. Em termos de casos de confirmados, de um dia para o outro, chega a 3, 4 mil pessoas, dependendo do dia analisado. E por que que ocorre isso? Não sei, não consigo te responder essa pergunta. Pode ser que isso esteja ocorrendo simplesmente por uma falta de organização. De repente, os dados que a gente estava utilizando eram dados
em paralelo, e agora o governo criou um sistema com dados oficiais, mas o que estranha é que nos dados paralelos, a quantidade de casos confirmados a cada dia é maior do que os dados, vamos chamar assim, de dados oficiais. Então, isso me leva a crer que existe um problema aí no armazenamento e no cômputo dessas informações e, eventualmente, até, por que não, né? Porque a gente já teve casos similares a esse no passado, né? E um passado não tão longe assim, um passado recente, que justamente a China omitia as informações, né? Por exemplo, com relação a aquela outra doença, o SARS. Eles omitiram por muito tempo as informações, maquiavam os números para aparentar que o negócio não era tão grave quanto estava sendo, e eu não duvido que isso eventualmente esteja ocorrendo, até como forma de minimizar o pânico da sociedade, em especial lá dos chineses. De qualquer forma, o que temos aqui em mãos são esses dados e é o que eu posso analisar. Eu não tenho como analisar coisas que eu não tenho e também não posso fazer suposições e nem afirmações de coisas não certas. A única coisa certa é que eu tenho dois bancos de dados com informações divergentes. Então, o que eu fiz? Até esta data aqui, eu trabalhei justamente com os dados do banco de dados que a gente estava trabalhando até então. E desde então, há 2 dias, esse banco de dados não tem sofrido mais atualizações. Então eu migrei para os dados desse novo banco de dados. Tá? É o que deu para fazer para a gente conseguir ter as informações mais atuais. Não sei se eles irão atualizar ou não essas informações. De qualquer forma, a taxa de mortalidade está girando aqui hoje na casa de 2,41%. Estava mais ou menos em 2,0 alguma coisa, 2,1, quer dizer, está nessa faixa entre 2% e 3%, e a taxa de mortalidade, portanto, se mantém aparentemente constante. Mas o mais interessante é justamente se a gente começar a analisar os dados, a forma como eles estão evoluindo. Mas antes disso, eu gostaria de rapidamente dar uma checada aqui com as previsões, tomando como base as previsões que a gente tinha feito, lembrando que o modelo exponencial, eu estou mantendo aqui apenas a título de curiosidade, mas a gente já tinha jogado esse modelo fora. Eu falei, ó, não está seguindo o modelo exponencial, não adianta querer forçar a barra que não vai rolar. E eu bati o pé por alguns vídeos que eu estava mais propenso a seguir um modelo linear, confesso. Vamos ver o que aconteceu. Então aqui houve uma alteração, tá? Neste número, ele era 37, mudou para 34. Então eu fiz a correção aqui, baseado nessa planilha. Mas vamos ver então esses verdinhos, né? Então 37 mil está aqui dentro, bateu. 40 mil está aqui dentro, bateu. 43 mil bateu. 45 mil está aqui dentro. 60 mil não bateu. 64 está fora do intervalo. 66 está fora do intervalo. Já no nosso modelo polinomial, 37 mil estava aqui dentro. 40 mil, ok. 43, ok. 45, ok. Bateu aqui embaixo, né? 60 mil, bateu aqui na trave superior. 60.460 contra 64.680. Por um suspiro que não bate, mas bateu. 66 e aqui estamos aproximadamente com 67. Por enquanto está tudo batendo aqui no modelo polinomial. Isso me leva a crer, eu preciso me redimir nesse momento, que de fato o modelo linear ele está funcionando sim, mas no curtíssimo prazo, questão de 3, 4 dias. Depois disso, se vocês observarem os vídeos anteriores, ocorreu algo similar. Nos primeiros dias o modelo linear acertou e depois errou. Por quê? Porque basicamente a inclinação da reta está mudando. A nossa reta está ficando cada vez mais inclinada a cada novo ajuste que a gente tem feito. Então, essencialmente é isso que está ocorrendo, por isso que bate por um certo tempo, dado o nível de segurança, a margem
de confiança, o erro, né, que está sendo calculado, tem a ver com o intervalo de confiança, e depois não bate mais. Já o modelo polinomial ele já vai se ajustando, né, fazendo a curva dos dados, então tem funcionado um pouco melhor de fato. Bom, uma análise que eu gostaria que vocês fizessem aqui comigo é com relação a este gráfico, que é o gráfico do número de contaminações. Dê uma olhada nesse gráfico. O que você percebe nesse gráfico? Vamos lá. A gente já tinha comentado alguns pontos interessantes. Então, veja aqui o gráfico nesse começo aqui, ele foi aumentando, dando pelo menos uma sinalização prévia de que seria algo exponencial. Basicamente, ficou constante. E neste ponto aqui, ele deu uma reduzida. A inclinação deu uma reduzida e depois voltou a acelerar. Sofreu uma nova reduzida e depois voltou a acelerar. Até aí a lógica está batendo. O que está muito esquisito, principalmente depois que a gente viu, quer dizer, que eu vi e eu estou contando para vocês desses dados aí divergentes, é essencialmente isto aqui, ó. O que está ocorrendo aqui? Houve uma diminuição e depois houve um aumento brutal no número de contaminações. Isso pode sinalizar duas coisas. Primeira coisa, um erro na medição, informações passadas erradas, medidas erradas. Então, na verdade, a ideia seria que este ponto aqui, este pontinho em vermelho aqui, ele não estivesse aqui, ele estivesse mais para cá, de modo que o gráfico teria feito algo assim, tá? Então não teria tido esse recuo para depois subir, ele teria ido mais próximo de uma reta. Essa seria uma possibilidade. A outra possibilidade, justamente para isto aqui, é a seguinte. Descobriu-se recentemente que o período de incubação do coronavírus pode ser não de 14 dias, como se havia falado anteriormente, mas sim de 20 dias. E aí sim faria um pouco mais de sentido entender que esses 20 dias teriam sido completados aqui por uma grande massa de pessoas inicialmente contaminadas e teria havido uma explosão. Pode ser. Tá? Não dá para a gente afirmar nada. O fato é que tem esse pulo aqui, esse salto, e aqui houve uma diminuição, aparentemente, se a gente ignorasse este salto aqui e analisasse esse período anterior ao salto, a gente pode ver que, basicamente, a gente tem uma reta que, aparentemente, deu uma subida de fato, mas é uma reta. E se a gente analisar a inclinação desta reta aqui com esta reta aqui, aparentemente esta segunda reta aparentemente está menos inclinada. Tá? Aparentemente porque eu estou considerando aqui já o dado de hoje, que ainda não é o dado final. Tá? Bom, legal. Então vamos lá para os nossos modelos e as nossas previsões. Aqui um gráfico da taxa de aumento. Então, como eu já havia mencionado, estava tudo andando basicamente aqui, em torno de 15%, quando a partir aqui mais ou menos do dia 6, houve esta redução para baixo aqui da casa dos 15%, se manteve assim e novamente causando uma estranheza muito grande, né? Esse salto, sendo que a gente tinha aqui valores todos aqui embaixo, né? Basicamente abaixo de 10%, e de repente a gente pega um valor aqui que está na casa aqui de 30% a 40%, 3 vezes mais uma taxa de crescimento, deu realmente um salto. Então não entendi bem isso aqui, para mim isso foi alguma informação que não foi passada. Porque veja aqui, ó, olha aqui os números, 7, 7, 6, 4, 33, e aí voltou a cair 6, 3, 3. Então meio esquisito isso. Mas eu estou mostrando só o que está acontecendo.
Em relação ao modelo linear, nosso modelo está aqui com um ajuste de 96%. A gente tem mantido mais ou menos essa média, mas a gente viu que esse modelo teve que ser reajustado várias vezes. O modelo exponencial, apenas a título de curiosidade, 89%, veja que ele já está bem defasado. Um modelo mesmo, e esse modelo foi ajustado agora, tá? Ajustei agora há pouco com os dados atuais. Mesmo assim, não tem como, os dados não estão seguindo esse modelo. E segundo o modelo polinomial, a gente tem um ajuste excelente aqui, praticamente 99%. Os dados ficam sambando para cima e para baixo aqui dessa linha, mas eles estão acompanhando bem essa tendência polinomial e é um polinômio de grau 3. Baseado nisso, eu tenho aqui dentro deste retângulo laranja as previsões para os próximos dias. Como eu já havia dito para vocês, ignorem o modelo exponencial. Eu pus só por curiosidade o que o modelo diria, mas não estou mais olhando para ele. Então, dado que nas últimas vezes o linear seguiu bem no começo e depois desandou, eu diria para vocês que é mais provável que os dados nos próximos dias, pelo menos no curto prazo, siga o modelo polinomial. Aí só porque eu estou falando isso, os dados não vão seguir, aí vai cair no modelo linear, tá? Mas nesse momento é um inferno, A gente fala, não, vou ficar com isso, acontece o outro. Aí quando você fala, então eu troco, aí o negócio funciona do jeito que você queria. Nesse momento eu vou ficar aqui com essas previsões, então aqui dia 23, quer dizer, no próximo domingo, daqui a uma semana, a gente tem aqui, segundo esse modelo, uma estimativa de 101 a 126 mil pessoas aproximadamente infectadas. Aparentemente eles estão fazendo um controle rigoroso das pessoas, A China está controlando literalmente as pessoas para que as pessoas não saiam de casa, as pessoas têm que usar máscara, enfim. Então todo esse controle, de certa forma, deve estar prevenindo novas contaminações. Porém, apesar de todos os esforços, o número de contaminados continua crescendo e a gente tem visto pelos últimos vídeos que tem crescido mais rápido do que um modelo simples linear, muito mais rápido do que uma reta. Nossa reta tem sido reajustada com frequência para conseguir fazer com que os dados voltem a se encaixar dentro do modelo. Bom, por enquanto não há uma expectativa de diminuição. Muitos têm falado que houve uma queda substancial, Isso daí saiu inclusive em reportagens na imprensa que o número de pessoas contaminadas nos últimos dias diminuiu, ou seja, a taxa de crescimento diminuiu, mas elas também estão ignorando que há 3, 4 dias atrás, houve aquele pico que eu acabei de mostrar para vocês. Então, até que ponto esses dados estão corretos, até que ponto eles são verdadeiros, até que ponto que não temos aí informações omitidas? É uma pergunta para que os amigos pensem, se façam e, enfim, não temos muito o que fazer, temos acesso só a esses dados, vamos ficar de olho, vamos continuar analisando até o momento que esses dados aí começarem de fato a caírem, o número de contaminados começar a diminuir de forma consistente num prazo relativamente longo. Se fala numa diminuição num curto prazo, coisa de 2, 3 dias, mas não é isso que tem ocorrido. Também se falou isso há uma semana atrás, quando deu esse pico. Então a gente não tem tido essa redução consistente. Reduz por uns dias, depois dá outro pico. Então vamos aguardar. Aí ao longo da semana ou no próximo final de semana eu volto aqui a falar com os amigos sobre o nosso coronavírus. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que estejam aproveitando os conhecimentos que eu tento passar nesse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal do Professor Guru a crescer, e se inscreva aqui no canal, porque eu sei que muitos de vocês não são inscritos ainda no canal. Se inscreva aqui no canal, isso vai ajudar o canal a crescer. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!